Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais um dia para fazer um vídeo inédito. E hoje eu vou continuar com o assunto. Tenho feito alguns vídeos aí e hoje eu aproveitei para chamar um grande amigo aqui para a gente falar sobre o assunto, tá bom? Eu vou conversar com esse amigo meu, mas antes, roda a vinheta. Muito bom! Como eu falei, hoje o assunto vai ser sobre cobrança terceirizada. Eu tive o prazer de trabalhar como meu parceiro lá atrás, na época de Fininvest, lá quando eu comecei em 1997. Não comecei minha carreira, já tinha aí 4 aninhos já, mas comecei na Fininvest e tive a oportunidade de conhecer essa fera que foi inicialmente meu par tratando, cuidando da operação da cobrança do Rio. Eu cuidava de São Paulo, ele do Rio e mais uma pessoa em Salvador. E aí depois ele assumiu a área de cobrança com foco na parte de gestão da cobrança terceirizada. Acho que foi a primeira oportunidade que ele teve. Ele vai contar um pouquinho para a gente. Vou chamar aqui Augusto César, ou Augusto Melo César, César Melo. Muito bom. Augusto, um prazer, velho, ter você aqui mais uma vez, né? Já tivemos a oportunidade de falar lá no CMS, no Movoncast, né, na verdade. Exatamente, Edu. Boa tarde. Obrigado pelo convite, amigo. Mais uma resenha nossa aqui, não é? Muito bom. Exatamente. Junta nós dois aqui para contar a história e nós ficamos o dia inteiro. Com certeza, com certeza. Que bom. Boas histórias para Muito bom. contar. Pô, Augusto, nem te apresentei aí, né? Hoje você tá lá à frente da PG, né? Com a parte de negócios, né? E também atua como conselheiro executivo, né? Começando essa empreitada aí também para sua carreira, cara. Que experiência não te falta, né? Exatamente, Edu. Chega num ponto, né, da carreira que a gente vai acumulando a mochilinha ali atrás, né? Vai somando, graças a Deus, fazendo bons relacionamentos, não fechando nenhuma porta. E na Isso PG aí. já se vão 10 anos, cara. Muito legal. E estamos aí Puxa vida, no momento, passa rápido, né? Nesse passa momento aí, rápido. liderando as parcerias, né? Novos negócios, né? Trazendo novos negócios e implantando aí toda essa transformação digital que esse mercado tanto precisa, né? Tanto precisa, isso aí. Muito bom. E aí o Augusto recentemente fez um texto lá na Open Hub, né? No portal Open Hub do CMS. E aí, puxa vida, olhei lá o texto também, conversamos e falamos, cara, tem tudo a ver com o assunto que eu tinha acabado de tratar, né? Quem é aqui ouvinte do meu canal sabe do último post que a gente fez aí falando sobre quais as características, né, que um contratante busca quando vai procurar uma empresa de cobrança, lá com o Rafael Marassi, da Credit System. Se você não viu, corre lá no canal, dá uma olhadinha nele, porque foi um comentário, um papo muito legal, não falando só sobre a necessidade, o que o credor busca, né? Mas falando muito sobre a inteligência que tem que estar dentro de um escritório de cobrança. E aí o Augusto fez esse texto e aí conversando achamos aí que tinha tudo a ver. E aí eu queria agora caminhar para um passo anterior, né? Quer dizer, antes de eu ir para escolher, eu preciso decidir que eu vou fazer uma cobrança externa. E eu acho legal começar com uma primeira pergunta que de uma certa forma você aborda lá no teu texto, que é, pô, por que eu vou partir para buscar uma empresa de cobrança ou para terceirizar meu processo? Pô, tenho dentro de casa aqui, por que eu não posso fazer aqui dentro de casa? O que me faz buscar uma terceirização de cobrança, Augusto? Acho que o primeiro ponto para a gente iniciar. Sim, também ali no seguinte, essa questão de o porquê, eu diria que numa primeira camada é um conceitual, sabe? A gente viveu aí, vive, né, nesse relacionamento com o cliente, tem de todo jeito, né? Então, Sem a dúvida. liderança daquele momento pode ter um desejo ferrenho de terceirizar tudo, por algumas razões que levam a isso. Ah, não quero ter estrutura interna, não quero ter call center, né? Imagina, por exemplo, essas novas soluções em crédito, em fintechs, né? Não quer ter estrutura de operação, tudo terceirizado, já terceiriza, por exemplo, né, o saque, né? Terceiriza o atendimento ao consumidor, terceiriza também a cobrança. Então, tem uma primeira camada de decisão que é do gestor.
evoluindo essa camada, que eu acho que é a mais hoje usual, é o mix. É o mix. Você necessariamente, em algum ponto da sua cobrança, mesmo que você seja aquele cara assim que quer ter um dos motivos que leva também a você ter interno, é você achar que você faz melhor do que qualquer terceiro. Não, ninguém cuida melhor do que do Eu meu conheço cliente. o meu cliente melhor que todo mundo, né? Eu conheço meu cliente, conheço meu produto melhor do que todo mundo, é um produto diferenciado, então eu vou com a minha estrutura interna até onde eu não puder mais, mas chega uma hora que você precisa fazer isso. Por quê? A curva de recuperação, ela é descendente, né, amigo? Então, quanto mais antiga a dívida, mais difícil é a recuperação, menor é a recuperação. Então, dando um primeiro ponto assim de um porquê matemático, em que envolve muita conta, é o seguinte: quando você está com a cobrança interna, você tem o custo de todas as contas, 100% delas. Tem o benefício também, mas o custo está ali. Quando você terceiriza, normalmente no modelo tradicional, que é muito usado até hoje, é bastante mesmo, você só vai pagar pelo que receber. Ou, numa evolução desse modelo, tem uma parte fixa, mas a grande parte é a variável. Então, o Variável. que acontece com isso? Você tira uma grande parte de custo da sua operação. Tá certo? Então, Muito bom. primeiro, matematicamente, uma boa razão para isso. Podemos trabalhar outras, mas vamos ficar com essa aqui primeira, que é, então, conceito de liderança e a matemática da coisa, do modelo. Ótimo. Legal? Augusto, e assim, eu tenho aqui uma audiência também muito grande, muitas vezes de pequenas empresas, né, que tem lá seu processo de crédito, cobrança interno, e o cara tem lá no coração dele aquela angústia de botar para fora aquela carteira, porque pode ser até que em algum momento ele já fez isso e até foi negativo. Ele arrumou um cara que não era todo certinho, ficou com o dinheiro do cara. Cara, como é que eu convenço esse cara que, na verdade, é muito melhor ele botar na mão de uma empresa especializada do que ele ficar com aquilo lá dentro de casa sem o tratamento necessário? Porque a inadimplência vai sempre existir. E o cara tem que dar tratamento direito para isso, senão ele não recupera. A resposta que eu tenho para isso também é o seguinte: qual é o processo que esse fornecedor ou que você, como criador, tem para fazer a gestão dessa operação? Que é uma gestão hora a hora, amigo. Você vai querer saber, se possível, se pudesse entrar na ligação ali para saber né, como é que está essa conversa do cobrador do cara com o cliente, vamos modernizar. Como é que está a conversa no WhatsApp, né? Digitando ali. Então, se você tiver no fornecedor, e minha dica para o fornecedor é essa, tá? Fazer a famosa gestão à vista disso tudo, Ótimo. colocar num web, né, num site em que o cara entra lá e vai ouvir. Isso é tecnologicamente bem possível. Se for um áudio, ouvir. Se for um fluxo de um texto, olhar aquele fluxo de texto, que não seja real time, mas um pouquinho depois. Vai lá e vê as transações e, claro, qual é a conversão? Né? A gente sabe que não é só a conversão em promessa, a conversão em pagamento Claro. que dá o norte todo, né? Você, como mencionou, principalmente a qualidade da tratativa com o cliente, né? Tem essa parte, e tem também com aquele zilhões de tentativas que não podem ser feitas. Então, você define a jornada, mais uma vez, gestão. Você tem um cara com 100 mil envios de SMS, dos quais tem 10 que ele evoluiu numa negociação, tem algo errado. Né? Tem algo errado. Mesmo que não incomode o cliente tanto quanto voz, falar de voz, então, amigo, né? Você tem 100 mil ligações ali, até a defesa do consumidor já vai reclamar de você, credor. Não vai Exato. reclamar do terceiro, perfeito? Ou os dois vão estar. Então, para mim, gestão à vista, dê transparência do seu processo para quem está te contratando. Seria isso. Legal. E isso aí me lembra exatamente no tema que a gente conversou também lá com o Marassi, né? Que é assim, cara, terceirizar não significa que você largou teu processo. Perfeito, Terceirizei. perfeito. Não tem mais nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso. Né? Eu até brinco lá no meu primeiro livro, eu falo que eu criei a filosofia de gestão de empresa de cobrança pelo Michel Foucault, né? Que é aquele filósofo francês.
que é o vigiar e punir, né? Aí Higiene. isso parece uma pressão, vigiar e punir. Mas não, cara, dá para fazer isso de forma muito legal. O cara tem que se sentir que ele está sendo monitorado. Aí pô, vamos trocar, né? O vigiar por monitorar, né? E a punição, ele tem que saber que se ele não fizer bem, no mínimo ele vai deixar de ganhar dinheiro, né? Então, terceirizar não é largar, né, Augusto? Eu acho que isso é Não, importantíssimo nesse processo. você vai ter que investir. Se eu mencionei há pouco que todo o custo vai estar com o terceiro, você tem que deixar um pedacinho disso para ter uma boa equipe, sempre nos meus crachás, né? Enquanto você mencionou um Fininvest, né? Depois GE Consumer Finance, depois HSBC e Losango, sempre tive a oportunidade de ter boas equipes de gestores, não auditores, mas de Isso. gestores que faziam a evolução do meu fornecedor. A gente se espelhava muito lá nos 90, nos anos 90, 2000, nas montadoras de veículo, que todas elas vieram para o Brasil e desenvolveram os seus fornecedores em volta, que ele não faz todas as peças, né? Precisa ter Isso aí. qualidade. Eu sempre pensei muito sobre isso, tá? Então, a sua fala, eu vi o seu vídeo com o Rafa, e sim, lembro dessa aí, né? Não é vigiar, não é para punir, é para ajudar o cara a melhorar. E deixa o Exato. resultado definir a métrica final, amigo. Porque se ele não estiver trabalhando bem, não vai ter resultado bom, não adianta. Não adianta. Isso Né? aí. Augusto, e no teu texto você fala lá de uma matemática, né? De uma conta. Aliás, você fala que tem que fazer bastante conta, Tem que né? fazer Para bastante. você decidir, inclusive, muitas vezes o momento, né? Eu, quando fiz a pergunta, quando é que o cara deve terceirizar? Se eu for pensar, cara, eu tô numa empresa hoje que sequer tem um call center interno, cara, como é que eu vou É montar uma isso. estrutura de cobrança? Né? Vamos terceirizar. Agora, eu já vivi situações, vou citar aqui porque zero de problemas. Eu fiz um trabalho com a Porto Seguro, seguradora, que o objetivo dela era internalizar a cobrança. Por quê? Porque ela tinha um modelo lá na Porto Atendimento, cara, que fazia todo sentido, tinha uma estrutura toda montada, treinamento, recurso, tecnologia. Então ela decidiu, falou, cara, até 90 dias eu vou botar dentro de casa, mesmo que custe mais caro, é uma forma como eu quero tratar o meu cliente. Agora, de novo, isso, na verdade, quando a gente fez esse projeto, a gente fez até como Go na época, trabalhando para mostrar qual que seria o custo disso, inclusive, que é um dos pontos que você falou, que tem que fazer conta. Conta um pouquinho Sim. para a gente disso. Edu, a tecnologia ela está aí, né, amplamente disponível para você ter vários canais de comunicação com o cliente. Um dos pontos que você Perfeito. falou é exatamente esse. Se eu estou tratando o meu cliente lá, quando ele entrou na minha empresa, né, começou o ciclo de crédito dele através de um app, com toda a tecnologia, conversando com um bot realmente inteligente que ajudou e tal, por que que na cobrança eu vou mandar ele para uma coisa, vou mandar uma carta para ele, só trato com carta, só trato com o telefone, que ele não quer, entendeu? Ele vai querer continuar primeiro com o mesmo canal que ele está ali. Imagina não citar nomes aqui, mas esses vários bancos aí online, sem agência. O cara não Isso. quer falar com ninguém, me parece, né? Não é falar, escrever também, porque ele quer resolver rápido. Então, essa é a primeira coisa. Agora, isso requer investimento. Isso requer Claro. investimento. Por isso as soluções têm sido de modelo de negócio, têm sido no caminho de deixar um pedaço até fixo que vai pagar por mês para que esse fornecedor, essa empresa de cobrança, né, esse escritório de cobrança, como chamado antigamente, né, prefiro, né, o BPO, né, o Business Process Uhum. Outsourced, né, esse cara tenha condição de ter toda a tecnologia que eu tenho, inclusive até, se for o caso, se achar que isso é melhor, a mesma gravação de um áudio de um bot, fala o mesmo nome, o portal de autoatendimento, hoje em dia eu creio muito que os portais do próprio credor ou com a mesma marca, eu tenho cliente que não é ele que faz a gestão, mas a marca está ali. Então ele Ali, cuida exato. bem da marca, que é mais forte do que uma empresa A, empresa B, empresa C, tá certo? Então, essas características de investimento precisam ser tratadas, a conta está meio por aí. E outra conta também, adianta você querer ficar, um exemplo que já vivi, você querer ficar com todos os contratos de valor alto e deixar só os valores baixos para terceirizar, porque você vai pagar pouca comissão. Qual vantagem que tem nisso, amigo, né? Então tem que fazer um pensar aí Esfoga, e aí esfoga terceirizar. faz uma métrica que, ó, se você não atingir a meta, você tem menos tanto de comissão. Inferno, né, na vida das empresas de cobrança, que precisam investir, tem as mesmas dificuldades, gestão de pessoas, tecnologia,
né, BIs porra, imensos, né, para poder tratar os analytics hoje tão necessários, né? Se antes já era, agora então, amigo, é muito necessário. Então, equilibra isso. A conta que eu digo é isso, tá? Tem também uma conta já avançando, que é uma conta super simples, ceder a carteira. Tem muitos credores que, aos 180 dias, ao write-off, né, explicando aí para os não iniciados, ali eu tenho a perda inteira, né, do contrato todo, né, o que já está atrasado e o para frente, nos 180 ou 360 dias, e a partir daí ele cede a carteira para não ficar investindo mais naquele negócio, não vai dar mais resultado, por vezes não é nem mais cliente, citando, por exemplo, as telecomunicações, né? Perdeu o cliente mais, não tem aquele número mais, não liga, não manda. Então, essas são as contas envolvidas, Edu, que eu mencionei agora. Legal. Augusto, cara, o papo aqui tá tão bom que eu esqueci que eu tenho patrocinador, meu Opa! Deus. Opa, não, Preciso faturar aqui um minuto, né? Já por falamos favor. da PG Soluções, né, cara? Grande patrocinador, grande parceiro, mas hoje é dia aqui de falar de algumas outras. Queria falar aí da Assertiva Soluções, né? Sem dúvida nenhuma, esse papo que nós estamos tendo aqui sobre empresa de cobrança, a Assertiva tem soluções aí, né? Muito mais que inteligência de dados, soluções integradas para todo o ciclo de negócio e para você buscar higienização, localização de credores, de devedores, o que é hoje imprescindível, né, para uma empresa de cobrança. Se você precisa trabalhar com cobrança, você tem que higienizar, você tem que localizar. Assertivo é uma das soluções. Grande abraço lá para o Ederson, para o Gui, para a Bruna, todo o resto da Assertiva. Queria falar também rapidamente da Recupere, né? Augusto, conhece a Recupere? Perfeitamente. Ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Cara, se tem uma coisa que é difícil hoje em cobrança é quando você pensa, fala, cara, eu vou fazer um protesto. Cara, a Recupere te dá essa alternativa de fazer isso 100% de forma digital e com portal antes, né? Que você pode, inclusive, identificar seu cliente, oferecer alternativas de negociação antes do protesto. E aí você, credor, você só vai pagar pelo protesto aquilo que for recuperado. Então a Recupera é uma alternativa excelente aí para o teu processo de cobrança. Para a gente dar um passinho a mais aqui, depois a gente fala de outros, queria só falar da 3C Plus, né? Mais produtividade, mais vendas, mais lucro, mais crescimento para os seus negócios. A 3C, uma plataforma de telefonia aí, um grande discador automático, crescendo absurdo aí nesse nosso mercado. Grande abraço lá para o Alan, para o Vitor e toda a galera da 3C. Vamos lá. Augusto, você sabe que uma coisa que eu queria até, estava pensando em fazer um vídeo exclusivamente com isso, mas eu vou aproveitar e vou fazer essa pergunta para você. A gente viveu um período aí onde muito escritório, a gente viu quebra-quebra, né? Falência, escritório fechando a porta. Cara, muito problema de gestão, problema de saber gastos, saber investir. Cara, e hoje eu diria para você que eu vejo esse cenário. É óbvio que tem grandes empresas de cobrança, mas hoje eu sou um cara que eu olho com carinho muito grande os escritórios pequenos. Então eu vou te fazer uma pergunta, cara. Quem contratar uma grande empresa de cobrança, milhares de IPAs, ou aquele carinha lá pequenininho que bota teu negócio embaixo do braço e sai correndo? Edu, se possível, tenha os dois, sabe? Boa. Tenha os dois. Eu vou citar, não tem, acho eu, nenhum problema nisso. O Wagner Montemurro, depois que nos desculpa, né? Claro, Nosso líder. exatamente. Mas eu Nosso líder. entrei, eu entrei na HSBC, tinham algumas missões, né? Uma delas era, olha, temos 89 empresas de cobrança. Meu Jesus. Precisamos reduzir. E dessas 89, a absoluta maioria é do tempo antigo. Não tenho nada, naquela época, estamos falando aí de 2005, os call centers eles estavam bombando, os gigantes. Qual foi o meu Isso. papel? Eu trouxe 2 gigantes, a conta que se atento. E aí botei, como o Wagner falava, vou botar o tubarão no aquário para ver o que sai de briga, entendeu? Então, assim, tendo todos os recursos, tá certo? E quando eu falei que eu gostaria dos dois, porque sim, você consegue agilidades num pequeno, você consegue inovações normalmente, né, implementando mais rápido. Então, é meio que um conjunto. Eu nunca tive nenhum receio do mix, sempre vejo nos dois
funções importantes, porque não adianta você, às vezes, estar com um negócio tão grande, e você não é tão grande, Edu. Se você for Exato. uma loja de varejo com 3, 4, 10 pontos, o seu financeiro ali é pouquinho, né? Eu com mais, estou pensando no cheque pré que nem tem mais, agora sei nem uma fintech, vai pronto. Uma fintech, um Bank as a Service aí começando, onde o cara está com poucas contas, vai fazer o quê? Então precisa de tecnologia, precisa de atenção, precisa de solução, normalmente digital, e os pequenos são ágeis, né? Tenho visto Exato. boas coisas nisso, sabe? Muito bom. Você sabe que eu montei aquele programa lá, Imersão para Assessorias de Alto Desempenho, que o Perfeito. objetivo era receber exatamente empresas pequenas, cara. E, cara, eu me surpreendi com o tamanho de empresas, o tamanho não, a quantidade de empresas pequenas, porém empresas altamente eficazes, tá? Que trabalham muito bem os seus clientes. Cara, eu tenho um cara que eu faço mentoria, cara, que eu tenho um carinho enorme, que é o Regis. O Regis tem uma empresa lá em Rio Grande, né? Rio Grande, lá no sul. Cara, ele tem uma empresa que tem lá, cara, 10 PAs. Cara, aí você olha, 10 PAs, cara. Meu, mas o cara faz um trabalho, cara, certinho, na mão. Essa empresa é a Somar Cobranças, né? Então, cara, ele é um cara fantástico que, cara, não deixa. E aí ele foi lá para a imersão super preocupado, né? Falou, caraca, meu, eu vou ver lá um monte de empresa muito maior que eu. Aí ele saiu de lá super feliz, né? Tipo assim, cara, o que é o básico eu faço, e eu faço bem feito, né? E isso é muito legal. Então, eu acho que tem muita empresa mesmo, e aí é aquilo que você falou. Cara, se eu sou uma empresa de varejo, tenho poucas contas, cara, de repente não adianta eu pegar lá um mega call center, né, para fazer, porque eu vou sumir lá. Aliás, eu vou dar um trabalho para o cara, porque controlar uma carteira pequena dentro de uma operação grande é uma grande dificuldade, né? Sim, sem dúvida, Edu. E assim, olha, te interrompendo, o que acontece no meu entendimento, na minha opinião, uma das melhores estratégias hoje, no geral, olhando, né, de drone, você faz estímulos digitais abrangentes, 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 e joga o cara no receptivo. Quando eu falo estímulo digital, tem que complementar a isso com uma solução de negociação. Então, toda a negociação caminha por escrito com o cliente, né? O WhatsApp, RCS, SMS mesmo, mandei um boleto ali para ele, para o e-mail, resolveu, pagou, não deu certo, vou buscar o receptivo, assim, de uma operação de massa Exatamente. massificada. Então você não precisa mais ter operações gigantes, né? Elas existem pra caramba, porque né, tenho clientes, né, até gigantes, né, de empresa de cobrança, necessários para a abordagem de voz, que ela tem que existir, não há nenhuma dúvida disso. Agora, em que ponto da estratégia? Voltando ao meu artigo, em que ponto da estratégia que você vai entrar com um ou com outro? Hoje, na minha leitura, o digital bem mais barato do que uma atuação por humano, né, principalmente, Sem tem dúvida. espaço, permitindo, então, empresas menores. É como se pensar uma startup da vida, Edu, entendeu? Como se eu pensasse aí um escritório de cobrança, uma startup, né? Claro, toda digital, todos os recursos, mas você constrói. Essa é a ideia. Augusto, e no teu artigo você também citou essa questão de eu também ter a oportunidade hoje de terceirizar a partir de X dias e, antes dessa terceirização, focar em estratégias digitais, né? Eu acho Sim, que essa é uma das grandes oportunidades hoje sim, também. Queria que você sim. falasse, você tem experiência fantástica nessa questão digital, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Edu, é isso. As plataformas de orquestração digital estão aí, a gente, né, PG se esmera muito nisso, né, para você fazer toda a multicanalidade, como eu falei, com cada canal sendo muito mais barato que um atendimento, né, de voz com o humano, sempre comparando. Então você tenta, inclusive porque na originação desse crédito, ele tratou tudo digital, né? O banco dele, hoje você vai na agência, né, então não tem o seguro, qualquer educação. Educação quer falar de um aluno? Como que você vai, né, um aluno universitário, o cara está totalmente digital, pô, não tem o que dizer. Então ele está acostumado com isso, dá super certo, mas sobra alguma coisa. Então, falando de massificado, é isso que ocorre, tá? É a real hoje. Cada vez você usando menos a atuação ativa, seja de robô de voz, seja de humano, e fazendo o digital, muito mais o digital, com muito mais tipos de canais, identifica
qual é o canal que esse cliente... Banda larga, Edu, quantidade de serviços de banda larga que existem hoje. Você contratou uma banda larga, como é que você... Você nem fala com esse cara, você vai fazer uma Né? notificação, um push, vai mandar um e-mail, vai... Exa- Ó, vou cortar sua banda, você precisa informar isso. A régua da Anatel é incrível. Você precisa informar ao exatamente. cliente que vai reduzir a banda dele, que vai cancelar a banda dele. Isso tem que ser feito, obrigatoriamente. E se você não faz o contato. Eu já puxo, então, para um outro lado, para a gente não esquecer de falar. Você falou de protesto. Tem uma outra parte aí de terceirização super importante, que é você já contratar, já no iniciozinho ali, você preparar uma ação de retomada de bem. Quando você tem um bem, um empréstimo com garantia, você precisa fazer isso já no iniciozinho do atraso, preparando tudo. Eu me lembro, né, de HSBC, conduzir por um tempo esse processo assim direto, foi muito bom, aprendi muito. Eu tinha 37 advogados cuidando desse negócio. Então, Meu você faz um Deus. pré-kit, você tem que fazer um pré-kit que já é preparando qual é o veículo, qual é o financiamento, como é que está, não sei o quê, para quando chegar no fim da linha, né, que é retomada do bem, que ninguém quer, nem quem emprestou o dinheiro, né, para a compra do veículo, nem quem comprou o veículo quer perder, mas é muito melhor retomar do que não fazer nada. Nessa hora, não vejo outra saída. Ou você vai ter que ter andares O exército. de especialistas, né? Outras situações de especialistas são business diferentes. Eu vivi business, por exemplo, de loteamento. Não dá para um robô resolver isso tão simples, sabe? Tipo, comprou 5 lotes, o loteamento todo avançou e o cara não botou as casas em pé. Ele quase que é obrigado, né? Às vezes tem isso, né? É obrigado a construir, Sim, meu amigo. Não pode ficar um terreno aí sem uma área nobre, imagina. Então começa. exatamente, com um monte de buraco. Solução: devolve 3 lotes, fica com 2 e constrói 2 casas, não constrói Isso aí, 5. Essa isso aí. conversa, estou só dando exemplo, essa tratativa é um ser humano que vai É um fazer, ser com humano, muito exatamente. conhecimento de valores, vai e volta, vai e volta. Então, foram só algumas situações que eu mencionei para dizer que, em algum ponto, você vai precisar terceirizar, Tem que ter um, isso aí. Muito em bom. algum ponto da sua estratégia. Legal. Aproveitar aqui rapidamente, dar mais destaque aí a dois patrocinadores. A gente está falando de empresa de cobrança aqui. Então, um dos nossos patrocinadores aqui é a Cobtec. A Cobtec é uma das empresas que esteve lá conosco na imersão para assessorias de alto desempenho. Foi bem estruturada lá, o pessoal muito nota 10. A Cobtec, eles são apaixonados por tecnologia, aplicam o que há de mais moderno em ferramentas para o mercado de contact center e cobrança. Então, se você está precisando aí avaliar, conhecer uma empresa de cobrança, não deixa de conhecer a Cobtec. Eles ficam lá na zona leste de São Paulo. Beijão lá para a Luane. E também dá destaque, né, a uma coisa que cresce aí a cada ano, que é a inteligência artificial. Queria dar destaque à Colecta. Colecta é uma empresa que desenvolve inteligência artificial com a sua marca, né, para melhorar a sua operação de cobrança. Então, você aí que, mesmo que seja uma empresa de médio porte, pequeno porte, você está precisando aumentar a sua produtividade, uma das alternativas já é usar e implantar a inteligência artificial. A Colecta, inclusive, é a desenvolvedora da minha inteligência artificial que está lá no meu portal. Augusto, você já foi lá no meu portal, perguntou Claro, para o Thay já? perguntar para. Eu adoro essas coisas, Edu. Adoro perguntar, sabe? Pergunta lá para a Thay, cara, Mas, como é que são as melhores formas de terceirizar a cobrança, vê o que ela responde. muito Muito legal, bom. só você, cara. Maravilha. Augusto, cara, acho que para a gente, não sei, acho que a gente abordou muito tema aqui, bem legal. Para concluir aí, cara, queria que você deixasse sua mensagem aí e aí a gente vai para os finalmente. Como eu disse, se deixar aqui, começar a fazer pergunta para Não você, para mais. Não trocar para mais. ideia aqui, nós vamos o dia inteiro, cara. É, eu vim, Edu, escrevendo, né, vários artigos, esse foi o 7º, e eu falei, poxa, já falei sobre estratégias de cobrança, né? Eu falei, cara, não posso deixar de incluir como um dos componentes da estratégia de cobrança a terceirização, né? Porque, Perfeito. sim, já vi de tudo, e, de novo, nenhum problema, não é mais assim, mas quando cheguei na Losango, que eu fui do HSBC para Losango para fazer a integração da última área que faltava, né, que era a área de cobrança, com 7 dias de atraso, com 5 dias de atraso, ia tudo para terceirizado. Então, você tinha um custo enorme para você fazer isso, né? Então, a gente levou
E o que deixaria de mensagem aqui em qualquer ponto do processo é muito analytics. Você tem que ter gente para planejar cada vez mais, e essas eu reputo interna. Tudo bem, tem várias empresas aí oferecendo serviços de cientista de dados, nada contra isso, seja interno, seja externo, mas tem que ter. Para acompanhar essa jornada, amigo, não vejo outro jeito. Você tem muitos canais, Edu. Você tem um SMS levando para vários lugares, para o próprio WhatsApp, levando para um RCS, né, que é o WhatsApp do Google, né, melhor falando assim sobre isso, levando para um portal de negociação, enfim. Então, são muitos canais receptivos, ativos, com um agente digital de texto, de voz. É muita matemática, é muito analytics, né? Como eu É preciso muita falar. bala, né? Para tirar tudo junto, né? Isso, e eu vejo tem espaço para todo mundo, não deixando de mencionar. Você mencionou as empresas quebrando e tal, claro, desde também, né, entrei nos anos 90 e não saio mais, né, desse segmento de cobrança, acompanhando isso tudo, já vi muita gente quebrando, né, por preocupações quanto a isso, né, que o contratante tem que ter, mas assim, como todo mercado, o cara não conseguiu acompanhar, né? Não acompanhou. A Kodak não acompanhou a Exato. mudança para o digital. A Olivetti, máquina de escrever, achou que nunca aquilo ia acabar. Então, quanto tempo ainda vai levar? Tenho visto vídeos seus atualizando o pessoal sobre a questão do 0303, 04, isso, do Steam Shake. Então, assim, quem não acreditar que essa coisa vai mudar, vai ficar sentado em cima de um call center com um monte de gente sem ter o que fazer. Desculpa. Isso aí. É por aí. Então tem que ser adequado. Agora, os pequenos têm mais uma chance, os grandes também, de fazer com que essa transformação aconteça. É a minha forte sugestão. Muito bom. Queria lembrar a galera toda aí, nossa audiência, para não deixar de curtir o canal, compartilhar, se inscrever. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, sempre buscando trazer para você aqui aquilo que tem de mais moderno e está mais discutido dentro desse mercado de cobrança. Augusto, cara, demais, mais uma vez, queria te agradecer você, agradecer a PG aí pelo patrocínio, pelo apoio. Sem vocês, a gente não é nada aqui. Cara, e, pô, cara, mais uma vez deixar o convite aí pro Paulo Gastão, cara. Vim fazer um vídeo aqui comigo, meu Deus do céu, será um prazer imenso. Então, Paulo, vem aqui, mostra, depois você compartilha o vídeo com ele, fala para ele assistir até o final para ele ver esse Sem convite. dúvida. Edu, muito obrigado, viu? Prazer enorme. Imagina. Aí, sempre. Eu que te agradeço, Augusto. Grande abraço e tamo junto sempre aí. Obrigado, Sucesso, galera. amigo. Até a próxima. Valeu, até mais.